O Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, ou sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chegando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no muito fostes fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros?
E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a quem tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, quando, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que iam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecestes também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Capítulo 20. O batismo de João.
E aconteceu, num daqueles dias, que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. A parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando-o, também a este, afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo-o, respeitem. Mas, vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará? Pois o senhor da vinha irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha? E, ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto? Pois que está escrito: A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. A questão do tributo. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E, trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar imposto a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia,
disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. E chegando-se alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Porquanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo, alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais alguma coisa. Cristo, o filho de Davi. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro de Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus censura os escribas. E ouvindo-o, todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Capítulo 21. A oferta da viúva pobre. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali
2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. O sermão profético, o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. O sermão profético continua: a grande tribulação. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O sermão profético continua: a volta do Filho do Homem. E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em
perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de temor na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão profético continua: a vigilância. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O pacto da traição. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado,
aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o Novo Testamento, ou pacto, no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Ventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo, sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até à prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. As 2 espadas. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes: Pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compra-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito:
e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus é preso, e, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo-os que estava com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espada e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio. E os homens
que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vedando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vô-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Capítulo 23. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E, levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado ele pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei, ou um rei ungido. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras. Mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa,
Mas toda a multidão clamou à uma, dizendo: Fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fizeste? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho do Gólgota. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes ou magistrados zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos
o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. A sepultura de Jesus, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha ou rocha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e,
abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor
e já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. A aparição de Jesus aos 12. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão, e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu, e adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 6 últimos capítulos do Evangelho de Lucas, vemos a consumação da história e da profecia que se cumpriu no Cristo, o Messias, Redentor da vida. Como vimos nas leituras anteriores, que em vários versículos apareciam a demonstração de que os discípulos não compreendiam certas coisas porque lhes era encoberto. No versículo 45, vemos a descrição de que, após Jesus tendo ressuscitado, começou a dissertar acerca das Escrituras Sagradas e falando alguns trechos onde descreviam que o Cristo havia de padecer e ao terceiro dia ressuscitasse. Então o entendimento lhes foi aberto e eles puderam compreender as Escrituras. E isto é também o que acontece conosco após entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e recebermos
o batismo do arrependimento. Após este momento, o Espírito Santo passa a nos guiar e nos consolar, e podemos compreender as Escrituras Sagradas. E não passamos mais a confiar nos homens, mas sim no Autor da vida, no nosso Deus vivo. Com relação a isso, também no versículos 31 e 32, também ocorreu, pois os discípulos que estavam no caminho de Emaús também tiveram seus olhos vedados e só reconheceram ao Senhor Jesus após ele partir o pão e entregar a eles, embora o coração deles ardesse enquanto ele falava acerca das Escrituras quando ainda caminhavam. No versículo 9 do capítulo 19, Jesus afirmou que houve salvação na casa de Zaqueu após ele receber o Senhor Jesus como Salvador e se dispôs a repartir entre os pobres a metade de seus bens e devolver 4 vezes mais se ele defraudou a alguém. Por isso, o Senhor Jesus afirmou: porque a salvação entrou na casa de Zaqueu, pois ele também era filho de Abraão, e a missão do Filho do Homem foi buscar e salvar o que havia se perdido na casa de Abraão. No versículo 26 deste capítulo, vemos a colocação do Senhor Jesus declarando que ao que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pois, nesta passagem, o Senhor Jesus mostrou acerca da habilidade dos servos fiéis em trabalhar com os talentos que o Senhor deu para cada um, e estes multiplicando-os em favor do reino de Deus. Por isso, a aquele que desenvolve, cada vez mais lhe será dado, mas a aquele que se aquieta e não desenvolve, lhe será tirado. No versículo 44, na parte B, nos fala acerca do tempo da sua visitação. Aqui, o Senhor Jesus está afirmando acerca da visitação do povo de Deus quando na volta do Senhor Jesus, pois, neste momento, ele estava entrando naquela entrada triunfal em Jerusalém, e ele declarou que se ela conhecesse, ao menos naquele dia, o que a paz dela pertencia, mas isso estava encoberto aos olhos deles. Portanto, quando o Senhor Jesus visitou pela primeira vez, não os reconheceram. Agora está prestes a visitar pela segunda vez, uma em secreto e por final, para arrebatar a sua noiva e levar aqueles que dormem em Cristo, aguardando a primeira ressurreição, que sendo todos estes os que já morreram e os que ainda vivos participam da noiva fiel, que subirá ao encontro com o noivo nos ares para participar das bodas do Cordeiro, que está muito breve, faltando apenas o derramar da chuva tardia, conforme a descrição profética da palavra do Senhor. No versículo 17 do capítulo 20, vemos a afirmação do Senhor Jesus acerca da pedra que foi rejeitada pelos edificadores, que são os religiosos da época, que incitaram o povo a crucificar esta pedra na cruz do Calvário, pois esta mesma pedra que eles rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, e ainda até hoje refutam
em rejeitá-la. Dos versículos 22 a 35, a colocação do Senhor Jesus acerca de que é lícito pagar impostos ao governo, pois quando lhe tentaram acerca de pagar tributo a César, ele pediu que lhes levasse uma moeda e lhes perguntou de quem é a esfinge da moeda. Quando disseram de César, então ele disse: dê a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Com isso, ele confirmou o Antigo Testamento acerca do dízimo a ser levado à casa do tesouro, tanto na descrição de Malaquias 3:10, como nos demais livros proféticos, Salmos e Pentateuco. No versículo 36, a descrição de que, na ressurreição, somos iguais aos anjos, pois somos filhos de Deus, e todo filho da ressurreição assim o é. E mais uma colocação acerca da diferença entre os vivos e os mortos, e que Deus é Deus de vivos e não de mortos, conforme descrição de Isaías 38, verso 19, no finalzinho do Salmo 115, Hebreus 9, 27 e outras referências que nos confirma que Deus é Deus de vivos e não de mortos, e que a sepultura não pode louvar ao Senhor. E nos versículos 41 a 44, quando o Senhor Jesus falou aos religiosos acerca de Davi ser o pai do Filho do Homem, o Senhor Jesus nos revelou acerca do que se cumpriu nestes 2 dias bíblicos do cristianismo, ou nestes 2000 anos, pois ele assentou-se à direita do Pai até que se ponha por escabelo dos seus pés todos os seus inimigos, conforme a descrição de Oséias, capítulo 5, verso 15. Pois 3 dias estão determinados para o cristianismo, pois 3 dias é o sinal de Jonas, 3 dias também o sinal de Jesus, e 3 dias é o sinal do Espírito Santo para a existência do cristianismo, pois em Oséias, capítulo 6, verso 2, está escrito que depois de 2 dias ele nos dará a vida, e no 3º dia nos ressuscitará e viveremos eternamente com ele. Por isso, amados, não há coincidência acerca da Trindade, mas apenas uma provisão do Divino Criador a respeito dos sinais e da conclusão da interpretação da sua palavra. Nesta simbologia, Jesus, ou o Espírito Santo, usou o sinal do profeta Jonas como um sinal do Antigo Testamento para se referir ao que iria acontecer com Jesus por aqueles 3 dias no ventre da terra, simbolizando Jonas no ventre da baleia, bem como as 3 chuvas proféticas que são do derramar do Espírito Santo sobre toda a humanidade. No Antigo Testamento, até Jesus, derramou-se a chuva temporã, pois o Espírito Santo era derramado sobre os reis, os profetas e algumas pessoas. E esta foi até o tempo de Jesus. E a serôdia iniciou-se no Pentecostes e dura até os nossos dias,
até a união da Igreja cristã e quando se dará a queda da Babilônia, e então fluirá o derramar da chuva tardia, que é os redemoinhos do sul, que começarão a soprar para o iniciar do fechar do plano de salvação ou a missão final da Igreja fiel. Pois em Amós, no capítulo 7, verso 1, declara que o início da erva serôdia será depois da cegada do rei, que de forma física foi a ceifa da vida do rei Jesus na cruz do Calvário, e se manifestará de forma espiritual com a vindima, que é o resgate dos fiéis na primeira ressurreição e o arrebatamento, e a ceifa com a vinda do Senhor Jesus em glória para seu governo milenar. Esta erva serôdia é a mesma chuva serôdia ou o Pentecostes que iniciou-se com a igreja primitiva, ainda prevalecendo em nossos dias até o derramar da chuva tardia ou chuva da primavera, enquanto que a chuva serôdia começou juntamente com uma nuvem de gafanhotos. Nuvem de gafanhotos entendemos como nuvem de demônios ou aqueles espíritos malignos que perseguiram os cristãos por estes 2000 anos do cristianismo, quando então iniciaram-se o abrir dos selos e o tocar das trombetas do Apocalipse. E estamos agora prestes ao toque da sexta trombeta, juntamente com o romper do sétimo selo, que é a restauração do sábado, conforme a descrição de Isaías, capítulo 58, versos 12 a 14. Pois esta é a geração eleita para restaurar brechas antigamente assoladas. No capítulo 21, versículo 4, Jesus, confirmando ainda acerca dos dízimos e das ofertas, declarou que a viúva pobre, apesar de ter dado apenas 2 moedas, a sua oferta foi mais aceita do que aos demais que depositavam riquezas no gasofilácio, pois eles davam daquilo que lhes sobrava, enquanto a viúva pobre deu todo o seu sustento, pois da sua pobreza deu tudo o que ela tinha. No versículo 9, vemos a afirmação de Jesus quando este fala do princípio das dores, pois quando ouvirmos falar de guerras e sedições, é para nós nos aquietarmos, pois ainda não é o fim, mas o fim está próximo. Não será logo, mas está se abreviando, pois é necessário que primeiro se cumpra conforme as profecias do livro da lei, a Bíblia Sagrada, pois Jesus Cristo é o Verbo manifesto nesta santa palavra do Senhor. E como disse agora há pouco, a chuva tardia ainda está para ser derramada, e para a consumação dos séculos temos ainda a 70ª semana de Daniel, que em breve se iniciará com o governo do Anticristo, numa projeção paralelo à missão final da Igreja fiel para romper e levar o Evangelho do reino
da graça e glorioso até os confins da terra. No versículo 24 deste capítulo 21, vemos a colocação da grande tribulação, que é o período em que a igreja não passará, pois essa estará arrebatada e protegida nos céus, passando pelas bodas do Cordeiro e pelo tribunal de Cristo, pois Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E em Daniel, no capítulo 12, verso 12, vemos que esta grande tribulação, que é a segunda metade da própria tribulação, durará 1335 dias, ou seja, 42 meses. E na descrição de Apocalipse capítulos 15 e 16, vemos o derramar das 7 taças da ira do Senhor, que iniciará após o toque da última e 7ª trombeta, quando então se manifestará também o Anticristo com a sua verdadeira cara, que acontecerá 42 meses após o toque da 6ª trombeta, que é a queda da Babilônia. A noiva de Cristo será arrebatada fração de segundos após a primeira ressurreição, que você pode ver neste mesmo capítulo 12, no versículo 2 do livro de Daniel, que fala que esta será a ressurreição para a vida, enquanto a ressurreição que acontecerá após o governo milenar de Jesus, lá no grande trono branco, quando então virá o juízo final, haverá a segunda ressurreição, onde os gentios serão ressuscitados para a vergonha eterna, ou a segunda morte, conforme descrição de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, bem como a parte B deste versículo 2 do capítulo 12 de Daniel. No versículo 29, vemos a colocação de que devemos olhar para a figueira e todas as árvores. A figueira, aqui numa simbologia de Israel, e todas as árvores, a simbologia de todas as nações, pois quando a figueira começar a brotar e começar renovos, saberemos que está próximo o verão, sendo então o verão a volta do Senhor Jesus para o resgate da sua noiva fiel, como descreve o versículo 27 deste capítulo 21, pois o Filho do Homem virá numa nuvem com poder e grande glória. E no versículo 32 declara: E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Esta geração entendemos que é a geração da Igreja, que começou há 2000 anos atrás, ou 2 dias bíblicos. E esta geração da Igreja se completará até o arrebatamento dela, que retornará em glória com o Senhor Jesus Cristo para o seu governo milenar, onde será consumado o 3º dia deste cristianismo. Nos versículos 15 a 23, o Senhor Jesus faz a declaração acerca da última Páscoa, que foi a instituição da Santa Ceia. Com isso, ele instituiu a alteração do ritual da Páscoa, pois era servido com o carneiro do sacrifício
e com os pães asmos. Continuou o pão asmo, mas somente com este pão, simbolizando o corpo de Jesus, e o cálice, simbolizando o seu sangue, que era o sangue da nova e eterna aliança, que se consumou em Jesus Cristo, o Cordeiro, digno de honra, de glória, de louvor e toda majestade e ação de graças. Pois Ele próprio, o Cordeiro Santo, substituiu na cruz do Calvário, com o derramar do seu sangue, todo o sacrifício com animais do Velho Testamento, bem como com este sangue da nova e eterna aliança, comprou para o Pai todas as almas da terra, na prefiguração de José no Egito, comprando toda a terra dos egípcios para Faraó. Dos versículos 27 a 30, vemos a colocação acerca do maior e menor no reino dos céus, pois quem quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor e servir aos outros, pois, conforme a descrição anterior, quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. E no versículo 32, quando do aviso a respeito de Pedro que iria negar ao Senhor Jesus, há uma colocação ímpar a respeito de Pedro, pois Jesus declara: "E tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos." Mas Pedro já não era convertido? Já não estava por 3 anos com o Senhor Jesus e era um dos principais discípulos do Senhor? Contudo, ele ainda não havia entendido o propósito da salvação. Mas, quando recebeu o Espírito Santo, se converteu e confirmou aos seus irmãos, pois após a traição, ele saiu e chorou amargamente, sendo consolado em seguida pelo Espírito Santo, o que não aconteceu com Judas Iscariotes, pois, ao invés de se arrepender e chorar amargamente, este foi e se enforcou, o que tomou uma atitude de covarde. Dos versículos 39 a 46, vemos o Senhor Jesus no Getsêmane, e na descrição do 44, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Imaginem a angústia que passou o Senhor Jesus, prevendo o que iria acontecer com ele. Mas, por amor, em obediência ao Pai, ele foi humilde e se entregou para nos salvar e nos religar com o Deus vivo Criador. No versículo 12 do capítulo 23, vemos que Jesus foi motivo de Herodes e Pilatos reatarem a amizade que por algum tempo haviam se tornado inimigos, ou estavam em inimizade. Nos versos 40 a 43 deste capítulo 23, vemos a salvação alcançada por um dos que foi crucificado junto com Jesus, porque, antes de sua morte, reconheceu o senhorio do Senhor Jesus e clamou, dizendo para ele lembrar-se dele quando ele entrasse no seu reino, enquanto o outro ladrão que foi crucificado com ele também escarnecia dele, como fazia a multidão. Aquele que foi justificado repreendia-o, dizendo:
Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? A nós, com justiça, recebemos esta condenação, mas este é inocente. E após ter clamado, Jesus declarou-lhe: Hoje estarás comigo no paraíso. A observação é que Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso. A verdade é que Jesus esteve nos céus 43 dias após esta fala, pois por 3 dias, conforme consta numa das cartas de Pedro, ele desceu no inferno e pregou para os espíritos que estavam naquele local, tomando a chave do diabo para no terceiro dia ressuscitar, tomando a chave da morte da mão do diabo para no terceiro dia ressuscitar dos mortos. E este dia, hoje, conforme a profecia bíblica, é o tempo da nossa salvação, a oportunidade que temos de reconhecê-lo como único Senhor e Salvador, para que sejamos justificados pelo Deus vivo. No capítulo 23, verso 54, a declaração de que o dia da crucificação também foi o dia da preparação, e já amanhecia o sábado. E no verso 56, mais uma confirmação de que tanto Jesus quanto os seus discípulos, bem como as mulheres que os seguiam, guardavam o sábado, que era o mandamento do Senhor, pois prepararam as especiarias e no sábado repousaram conforme o mandamento. No capítulo 24, verso 5, após a ressurreição do Senhor, quando então as mulheres foram para ungir o Senhor com os azeites preparados no dia da preparação, o anjo do Senhor falou para elas: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Assim devemos, todos nós, deixar o velho erro de nossos pais, que ainda insistem em todo dia 2 de novembro ir ao cemitério e ficar rezando pelos mortos. Mas o Senhor Jesus, em suas ordenanças, em suas leis, foi bem claro em dizer que devemos estar louvando, buscando a Deus enquanto há tempo, ou enquanto temos fôlego de vida, porque a sepultura não louva ao Senhor, e Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E se morremos no Senhor, então acontecerá conosco conforme o que aconteceu com o mendigo Lázaro. Veja no capítulo 16, versículo 22 deste Evangelho de Lucas, que ao morrer Lázaro foi levado pelos anjos, enquanto que o rico foi sepultado. Portanto, os que dormem em Cristo estão dormindo, aguardando o dia da primeira ressurreição, ao passo que os que morrem sem aceitá-lo enquanto é tempo ou enquanto estão vivos, esses serão sepultados e irão diretos para o Hades ou inferno, onde aguardarão a segunda ressurreição para a morte eterna, e de lá para o lago que arde de fogo
e enxofre. No versículo 21, um dos dois discípulos, ao falar que Jesus foi um grande profeta e que demonstrou dezenas de sinais, eles o aguardavam como o remissor de Israel, mas como os judeus, os fariseus e todos os escribas não entenderam o propósito divino, pois ainda esperam o Cristo que reinará. Com certeza isso acontecerá, mas só que primeiro temos que aceitá-lo em vida, que foi aquele Cristo que veio, encarnou entre nós para nos resgatar e nos religarmos ao Pai eterno. Portanto, ele é sim aquele que remirá Israel, ou melhor, que já está remindo Israel. No versículo 31, como já disse, 31 e 32, após Jesus partir o pão e dar àqueles dois discípulos, abriram-se-lhes os olhos e desapareceu da frente deles. E nos versículos 40 a 43, ao Jesus aparecer a todos os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, ele mostrou-lhes as mãos e os pés, bem como comeu peixe assado e favo de mel, para mostrar a eles que ele não era um espírito, mas sim um corpo ressuscitado e que tinha carne como todos nós. No versículo 47, a colocação de que é em nome de Jesus que devemos pregar o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, o que já começou há 2 dias bíblicos ou 2000 anos atrás, por Jerusalém, passou por centenas de nações e hoje deverá retornar para os confins da terra, para que se complete o Evangelho do Reino, para então o Senhor Jesus voltar. E no versículo 49, ele declarou a seus discípulos: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E este poder sabemos que foi o batismo com o Espírito Santo, que para os discípulos foi a chuva serôdia. Para nós hoje teremos este batismo com o Espírito Santo, só que com uma carga mais forte, que será o novo Pentecostes, que é a chuva tardia, conforme as promessas do Senhor no livro de Jó, capítulo 29, verso 23, Jeremias, capítulo 5, verso 24, Zacarias, capítulo 9, verso 14, Joel, capítulo 2, versos 15 a 17, do 20 a 28, e no 31, parte B, que fala que será antes da volta do Senhor Jesus, ou daquele grande dia, grande e terrível dia. Lucas, capítulo 12, versos 54 e 55, Ezequiel, capítulo 9, verso 10, e algumas outras referências subjetivas.
Shalom Adonai e até breve. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.